Nono volume da obra. Na matéria, tudo se transforma, por ser uma deformação racional. E assim, a vida se tornou um inferno, por ser uma coisa imaginária, imaginando que assim, desse jeito e dessa forma, iam dar certo. Nunca deu certo e nunca poderia dar. Porque, como é que aparências podiam dar certo? Como é que nas aparências iam encontrar o certo? Aparentando ser certo sem ser certo. Então, como é que iam encontrar o certo? Nunca. E por isso nunca encontraram o certo. Sempre tudo errado, sempre todos errados, sempre errando sempre. Por isso, sempre em modificações para encontrar o certo, em mudanças para encontrar o certo. Vamos mudar desse jeito para ver se dá certo. Vamos fazer assim para ver se dá certo. E nunca coisa alguma deu certo. Por tudo, ser a base das experiências. A matéria é um ser aparente. A matéria não é um ser verdadeiro. E por a matéria ser um ser aparente, é que por si mesma se destrói. E por si mesma tudo se acaba. Por si mesma tudo se transforma. Então, na matéria não existe nada certo, principiando por ser matéria. E por isso é novo hoje, está certo. Amanhã já é velho, já não está mais certo. E depois se acaba, por não ser certo. Então, para encontrarem o certo na matéria, tinham que encontrar em primeiro lugar o que deu origem à matéria. E então, no encontrar a causa, a origem da matéria, aí sim, iam encontrar o ponto básico. Para acertar agora, está aí em suas mãos do que se originou a matéria, do porquê da origem da matéria. Então agora vão acertar, porque conhecem a origem da matéria, a verdadeira origem da matéria, que foi justamente a parte que se deslocou lá da planície, a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então aí encontraram a origem da matéria. Aí sim vão saber como viverem certos na vida da matéria. Como viverem certos, viverem racionalmente, viverem sabendo do porquê que está aí vivendo, sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas do jeito que vinham vivendo, de imaginações, de experiências, sem encontrarem o ponto básico, tinham que viver nesse labirinto infernal, à procura do certo a vida inteira e sem encontrá-lo. Agora sim, está aí o conhecimento do verdadeiro natural, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, que é o verdadeiro natural do animal racional, que assim se deformou por livre, espontânea vontade. Agora sim, tem o ponto básico e tem a lógica, tem a orientação da base de origem e o conhecimento lógico para o equilíbrio racional. Então, agora sim, estão com a base nas mãos e recebendo todas as orientações precisas do seu mundo de origem, da sua base de origem, para o bem e brilhante equilíbrio racional. E não viverem assim nas trevas, desse jeito, de experiências em experiências, procurando o certo e não encontrando, vivendo de imaginações, imaginando que pode ser isto, imaginando que pode imaginar, que pode ser assim dessa maneira. Imaginam que assim vai dar certo, pensam que assim vão acertar, imaginam que assim vai dar tudo bem, e tudo de mal a pior. E por não encontrarem o certo, sempre todos por acertar, por a vida ser uma vida de imaginações, de sonhos e de experiências, de quem não conhece o certo. Se conhecessem o certo, não viviam de experiências. Se conhecessem o certo,
não viviam de imaginações. Se conhecessem o certo, não viviam de suposições. E assim, sucessivamente. Agora, encontraram o certo, encontraram a base e a lógica de onde vieram e para onde vão. Então, agora, todos de parabéns, por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem. Que beleza, que riqueza, que grandeza! Agora sim, tudo bem, tudo belo, tudo bom, tudo brilhando, acabando as agonias de todos, acabando o falso viver, a falsa vida, a vida de ludibriações, de ludibriados, de agoniados, porque quem vive certo, vai tudo dando certo. E assim, hoje, felicíssimos e bem felicíssimos para o resto da vida, mas precisando a persistência na leitura, relendo sempre, sempre relendo para se desenvolverem racionalmente e se imunizarem o mais depressa possível. Pela persistência na leitura, serem imunizados, receberem o fluido racional, o fluido puro da origem do animal racional, dentro do seu eu, e desligando o fluido animal do corpo, o fluido elétrico e magnético, ficando a pessoa sendo governada e orientada pelo seu mundo de origem, o mundo racional. E daí, nascendo a vidência na pessoa, e a pessoa vendo a planície racional, o seu mundo de origem, e os habitantes, seus irmãos que lá estão, entrando em contato com eles, todos. Mas, para conseguir isso, precisam persistência na leitura. Lendo superficialmente, esquece, não adiantou nada. E assim, vejam que chegaram onde nunca podiam pensar, porque estavam aí encantados, e nunca puderam pensar que um dia semelhante coisa fosse existir, a imunização racional. Imunizar quer dizer unir-se ao seu verdadeiro mundo de origem, aparelhados pelo seu verdadeiro mundo de origem. E assim, vejam a vida ludibriadora do encanto, todos à procura do bem e o mal sempre se multiplicando, todos pensando bem, todos com ânsia e desejo do bem, e todos sempre vítimas do mal, por pensarem que vinham certos, e hoje estão vendo que todos eram errados, e cada vez mais errados, com a modificação da vida do animal racional. Vejam quanta luta infernal, no mundo em que todos viviam atrás do bem, e o mal cada vez reflorescia mais, cada vez se multiplicava mais, a ponto de todos ficarem amedrontados, de viverem vivendo, mas com medo de tudo, com medo de uma traição, com medo de uma doença deplorável, com medo de um desastre, com medo de morrer, com medo de adoecer, com medo de tudo, vivendo nesse inferno, nessa agonia sem sossego, noite e dia, desanimados, desesperados, aflitos, nervosos, querer dormir sem poderem dormir, pensando, preocupados, outros chocados, outros apaixonados, outros desesperados. Enfim, um caos de misérias, um tufão de ruínas sobre todos, e todos apavorados com a vida, com a responsabilidade da vida, procurando se distrair para ver se esqueciam os pesadelos, mas nem assim. O viver tornou-se um inferno. Vejam a vida do encanto, a vida tenebrosa, horrorosa e pavorosa, todos agonizando, uns mais, uns menos, e outros que já não resistem mais. Que sonho é essa vida, que pesadelo infernal, onde todos à procura do ideal, que é o bem de si mesmo, e sempre por encontrar. Os aborrecimentos constantes, as contrariedades constantes, as preocupações constantes, enfim, um labirinto infernal. Hoje,
chegando o bálsamo maravilhoso que é a imunização racional, para a cura de todos esses males físicos, morais e financeiros, e todos chegando no seu lugar verdadeiro de racionais puros, limpos, perfeitos e sem defeitos, por meio da imunização racional. Então, livro na mão, o melhor passeio e a melhor distração, livro na mão. E assim, hoje, do mundo de todos, pelo seu verdadeiro mundo de origem, todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. E aí, a felicidade integral, o verdadeiro equilíbrio de todos, equilíbrio racional. Então aí, a paz eterna, e todos vivendo felicíssimos para o resto da vida. A imunização racional, a redentora, imaculada luz racional, todos sendo iluminados por sua verdadeira luz, e o mundo entrando em forma racional. Sempre falaram muito na racionalização, mas nunca puderam botar em forma, porque não dependia do animal racional. Não conheciam a sua verdadeira origem. Não conhecendo a sua verdadeira origem, não podiam pôr em forma a racionalização do animal racional. Falavam muito em racionalização, mas não sabiam como executá-la. E assim, hoje, todos conhecedores da sua verdadeira origem e recebendo todas as orientações precisas do mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, é que podia equilibrar o animal racional, a fonte e domínio do ser racional. Hoje, todos consagrados racionalmente no seu verdadeiro mundo de origem, vivendo orientados pelo seu verdadeiro mundo e voltando para o seu verdadeiro mundo por conhecerem e saberem o porquê de sua existência aí na Terra, e de onde saíram, como saíram, e agora, eis aí, a volta ao seu mundo verdadeiro de origem. E assim, todos vivendo e sabendo o porquê que está vivendo, e convictos por terem o translado de toda essa odisseia material, e dizendo uns para os outros, até que enfim, até que chegou em nossas mãos, ao nosso conhecimento, o nosso verdadeiro mundo. Somente de lá é que poderia nos contar o porquê de nossa existência aqui nesse mundo e o porquê da existência desse mundo que nós habitamos. Só mesmo de lá, do nosso mundo de origem, é que podiam vir todos os esclarecimentos sobre a origem de todos e a origem de tudo. Somente de lá, do nosso mundo de origem, é que poderia nos governar, e mais ninguém. O governo verdadeiro do animal racional é somente o do mundo racional. Do mundo de sua origem verdadeira é que podiam sair todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos os habitantes dessa terra. Hoje, nós, convictos dessa grande realidade, estamos a caminho de volta ao nosso verdadeiro mundo de origem. E assim, hoje, todos unidos ao nosso verdadeiro mundo de origem e recebendo todas as orientações precisas para o nosso bom viver nessa vida, em que nós não sabíamos o porquê vivíamos. O racional superior, se comunicando com todos, orientando todos para o equilíbrio de todos, para a felicidade de todos, para o bom viver de todos, para a tranquilidade de um modo geral, para a multiplicação do bem por meio do equilíbrio racional, e tudo dando certo na vida de todos, e a vida mudando do mal para o bem, de ruim para bem. Somente o nosso mundo de origem é que poderia nos proporcionar a vida que todos pensavam e nunca poderiam conseguir, porque todos pensavam no bem de si mesmos e de todos, e os males se multiplicavam, e éramos vítimas dos males, o que nós não sabíamos explicar o porquê. E hoje, sabendo o porquê de tudo isso, que felicidade!
quanto agora nós somos felizes por estar definida e divulgada a situação do mundo e de todos. Hoje, todos sendo governados pelo seu verdadeiro mundo de origem, coisa que ninguém nunca pensou, coisa que ninguém nunca imaginou que pudesse acontecer um dia. Todos hoje, vendo e sentindo coisa que nunca passou na imaginação de ninguém. Hoje, todos sendo governados pelo seu verdadeiro mundo de origem. E assim, somente quem podia mesmo governar o animal racional, só mesmo o mundo de sua origem, o mundo racional. Porque aqui na Terra, como nós vivíamos, ninguém tinha mais cabeça para coisa alguma. Tudo piorando sempre, todos pensando no bem, desejando o bem, e todos sofrendo, e o bem sempre por chegar, e o bem sempre por aparecer, e todos sempre na esperança do bem, e o mal sempre se multiplicando, porque o animal racional, por ser inconsciente, não tinha condições para o verdadeiro equilíbrio, doentes como somos, por sermos originários da matéria. Um doente vive variando. Que condições tinha quem vive variando de nos governar? Por isso, tudo se multiplicava de mal, e não de bem. E assim, hoje, com o nosso leme real nas mãos, que é o conhecimento racional, todos unidos ao seu mundo de origem e sendo orientados racionalmente, multiplicando o bem racional, e todo o mal se afastando, e a extinção do mal com o progresso do bem racional. E assim, nessa fase de aparelho racional, todos vivendo brilhantemente, racionalmente. Hoje todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, pelo fluido racional, entrando dentro do eu de todos, e todos sendo livres, definitivamente, do fluido elétrico e magnético, que era a parte animal do corpo, que eram os fluidos causadores de todo o desequilíbrio, de todos os males e de todas as ruínas do animal racional. E assim, por estarem ligados pelo fluido racional ao verdadeiro mundo de origem, daí nascendo a vidência racional na pessoa. E a pessoa vendo o seu mundo de origem, o mundo racional, com seus irmãos, que são os habitantes do mundo racional, se entendendo, se comunicando com eles, por estarem ligados com o seu verdadeiro mundo de origem, sendo iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do animal racional, o ponto máximo de felicidade, o ponto mais culminante, todos integrados, unidos ao seu mundo de origem, e a vida sendo elaborada racionalmente. Nunca passou pela imaginação de ninguém que iam passar por essa transformação e chegarem ao ponto de conhecerem o verdadeiro mundo de origem e serem governados todos por seu verdadeiro mundo de origem. Somente da origem é que poderia sair tudo. Na origem está o comando geral de tudo. Na origem é que sabem o porquê de tudo. Da origem é que pode governar tudo e todos. A origem é o certo dos certos. Então, hoje, felicíssimos para o resto da vida, na origem é que está o comando verdadeiro. Na origem é que está o governo verdadeiro de quem está aí perdido nessa vida de matéria sem saber porquê. E assim, tudo de bem, tudo de bom racionalmente. No meio da bicharada, os bichos nunca puderam se compreender, porque os bichos nunca souberam o porquê que eram bichos, o porquê que viviam como bichos, e por isso, vivendo imaginariamente dessa maneira, horrivelmente, todos sofrendo. Sofrendo quem diz que sabe, e sofrendo quem nada sabe. Vivendo como bichos, iguais a bichos, porque o bicho é que não sabia o porquê de sua existência. O bicho não sabe e não conhece o porquê de sua existência,
como todos não conheciam, por serem bichos, e quem vivia como bicho, o que é que acontecia? Sofrendo sempre, por nada de certo saber, vivendo de aparências, uma vida torturosa, de cálculos, de planos imaginários, e por isso nunca puderam embargar o sofrimento, e sim multiplicando sempre, por viverem como bichos. O bicho não tem consciência, é inconsciente, e por isso nunca está certo, não regula, é um livre pensador, e por isso as multiplicações das modificações. Hoje, assim é que está certo, assim é que está direito. Amanhã já não é mais o direito, já é outro o certo, já é outro. Tudo isso devido à inconsciência, à desregulagem, à variação. Hoje está bom assim, assim é que é direito. Amanhã já não serve mais. O bem já é outro, o direito já é outro, devido viverem variando, serem inconscientes. Hoje a moda é essa é que está direita, essa é que está certa. Amanhã já não serve mais, já é outra, devido viverem variando, por serem doentes. E por serem doentes, são inconscientes. Julgam e pensam que têm consciência, e estão vendo que a consciência nunca existiu. A consciência é uma coisa certa. Não a podiam ter, devido estarem ligados a esses dois fluidos. O corpo está ligado a esses dois fluidos, o elétrico e o magnético. Então aí há a desregulagem permanente. Uma hora está atuando a força magnética, aí uma variedade de pensamentos. Outra hora, a força elétrica, já é diferente, uma variedade de pensamentos. E assim, sempre contraditórios consigo mesmos, devido viverem ligados ao fluido elétrico e magnético. Não regulam, não podiam regular. Tinham que ser invariantes assim dessa maneira. Agora, no entrar o fluido racional dentro do corpo, desliga do corpo esses dois fluidos, o elétrico e magnético, e a pessoa fica equilibrada por estar sob o domínio da sua verdadeira luz, sobre o domínio do fluido racional. Então, aí, o verdadeiro equilíbrio pelo fluido racional. Não tem mais os dois fluidos ligados no corpo para haver o desequilíbrio. E assim, vejam que agora, nessa fase de aparelho racional, vão entrar então no verdadeiro paraíso racional, por estarem todos sendo governados racionalmente pelo seu verdadeiro mundo de origem. E somente o mundo do animal racional é que tem condições de governar o animal racional, porque é de onde o animal racional saiu, é de onde o animal racional surgiu, e só do mundo de sua origem é que pode dar todas as orientações precisas para o seu equilíbrio nessa vida de matéria, fora do seu mundo verdadeiro de origem, que assim sabem muito bem por que é que estão fora do seu mundo de origem, o que se passou para chegarem ao ponto em que chegaram, e quantas eternidades passaram. E assim, vejam que agora nasceu na Terra o verdadeiro paraíso racional, e todos iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Hoje, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos, racionalmente, por estarem aí dentro de uma deformação racional. Então, por estarem dentro de uma deformação racional, o comando deva ser racional, ou tem que ser racional. Para que tudo dê certo na vida do racional, tem este que ser orientado pelo seu mundo racional. E assim, vejam o ponto culminante que alcançaram, que no terem esses brilhantes esclarecimentos, ficam emocionados e com muita razão, chorando de emoção com muita razão, de tanta felicidade
e de se considerarem convictamente que estão salvos eternamente, pelas provas exuberantes, pelo conhecimento básico do ponto de partida para essa vida deformada, do mundo de origem para esse mundo que desconheciam a origem. Então, hoje, todos convictos dessa grande realidade, vendo a luz racional brilhar em si mesmo, os conhecimentos da sua fonte se comunicarem consigo mesmo, sentindo e vendo que estão integrados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Isto não é nada de crer, é ver e sentir em si mesmo todas essas realidades do profundo mundo racional. Há pessoas que não resistem ao conhecer essas realidades todas, entram em pranto de emoção pela grata satisfação de se considerarem salvas eternamente, por terem certeza, convictas, de que não vão mais participarem dessa vida de matéria, não vão fazer parte nesse mundo de matéria, não vão nascer mais nesse mundo de matéria. E assim, todos unidos ao paraíso racional, dentro do paraíso racional, e a vida, embora de matéria, sendo uma vida racional, havendo então prazer e muito prazer de viverem esses restinhos de vida da matéria, esses restinhos dessa condenação imposta a si mesmo, por livre e espontânea vontade, que até hoje é como estão vendo, abusam do livre-arbítrio. E assim começaram e assim estão aí abusando da livre e espontânea vontade. Mas agora, com o equilíbrio racional, todos entram em forma racional, por receberem todas as orientações racionais. Afinal, a vida de todos no rumo racional. Há muito que todos procuravam o certo dos certos. Ei-lo aí em mãos de todos, a terra se tornando um paraíso racional, e a nobreza racional em função da salvação do animal racional. Eis que vão melhorando aos poucos, sem sentir, muito naturalmente, vão mudando sem sentir, do mal para o bem. Tudo naturalmente, como uma planta que cresce sem sentir, como uma criança que nasce e cresce sem sentir. Assim é o conhecimento racional. Todos vão mudando sem sentirem, e de bem para melhor sempre. Vejam as mudanças da fase de animal racional para a fase de aparelho racional, e de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro, como sabem, do animal racional. Afinal, todos a caminho de saírem desse atoleiro de matéria, desse lodo material, dessa vida de angústias, pois desconheciam o porquê dela. Hoje, todos sabendo o porquê e a origem dela, e como vão se livrar dela, da matéria, para sempre. Todos no seu verdadeiro mundo de origem, que é a casa do animal racional, o mundo racional, a casa racional. Assim, hoje, todos na estrada racional, na estrada do verdadeiro mundo de origem, a caminho de seu mundo de origem, todos vivendo racionalmente, por estarem em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aí na vida da matéria, todos vivendo como nunca viveram, alegres, contentes e felizes para o resto da vida, por conhecerem e verem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo do animal racional. Eram animais racionais e não sabiam por que eram animais racionais, pois não conheciam nem sabiam do seu mundo de origem. Enfim, todos unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional, ao mundo que há muito todos procuravam e não sabiam onde encontrá-lo. Todos queriam saber de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão.
A ânsia de todos era conhecer a sua origem e ter a definição do seu ser. Assim, viviam todos ansiosos por conhecerem e por saberem a razão do porquê da existência desse mundo e a razão do porquê da existência de seu ser nesse mundo. Viviam todos à procura desse saber, todos ansiosos por terem a definição do seu ser. Muitos vivendo angustiados por não poderem desvendar esses grandes mistérios que envolviam o mundo e envolviam a todos. E hoje, sem esperar, todos com todas as soluções em mão, do porquê dessa vida e do porquê do mundo. Hoje, todos em contato dia e noite com o seu verdadeiro mundo de origem. Que beleza! Que riqueza! E assim, chegando o final dos tempos dessa odisseia material, por todos estarem de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Afinal, todos recebendo todas as orientações precisas sobre todos os pontos de vista, nascendo então, em todos, a vontade de viver, o prazer de viverem sabendo por que vivem, de viverem por saberem por que estão vivendo, conhecendo o seu mundo de origem, em contato com ele noite e dia, sendo iluminados pela sua luz verdadeira, a luz racional, sabendo de onde vieram, por que vieram, de onde vieram, e para onde vão, como vão e por que vão, chegando então às soluções completas de tudo de que o animal racional vivia procurando. Hoje, todos tendo o prazer de viverem nessa fase que atravessa o mundo, a fase de aparelho racional, a fase de todos aparelhados com o mundo racional, o mundo do animal racional. E assim, nascendo a vidência racional em todos, e todos vendo seus irmãos no mundo racional, do mundo racional, e entrando em contato com eles. Isso é a maior grandiosidade do animal racional. A vida, então, se modificando e a terra se tornando um paraíso racional, por todos se entenderem racionalmente, e não como estavam, como feras bravias, devorando uns aos outros. Vejam que transformação linda, mas linda mesmo, de monstros a, para bem dizer, puros. E assim é a luz racional, que já está aparecendo para todos. E quem não conhece diz, eu vi uma luz, mas não sabem explicar o porquê da luz. Só mesmo quando conhecerem estas páginas brilhantes é que então vão saber o que é a luz racional, a qual já estava anunciando este conhecimento que está em suas mãos. E assim, a luz racional tem que ser vista por todos, para chamar todos a atenção para o conhecimento racional que aí está em suas mãos, mostrando a fase que estão passando, que é a fase de aparelho racional, para que todos tomem conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Afinal, chegaram onde tinham de chegar, de conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, de voltarem para o seu lugar verdadeiro, o seu mundo verdadeiro, o seu mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E assim, hoje, todos de volta para o seu mundo de origem, todos de volta por estar aí a fase racional, a fase de aparelhos racionais, a fase mais brilhante de todos os tempos, a fase da paz verdadeira e da felicidade eterna, do equilíbrio e do bem-estar de todos, do bem verdadeiro, do bem racional. Portanto, é só fazer por onde, reler sempre, para se desenvolverem racionalmente pelo conhecimento racional, para serem imunizados e entrarem em contato com seus irmãos do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Assim,
o mundo material está se aproximando do seu fim, por todos estarem de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, por meio da imunização racional. O mundo material a caminho do seu fim, tão naturalmente, como ninguém nunca pôde imaginar que assim fosse e que assim acontecesse. Ninguém podia calcular que pudesse vir ao mundo o que está aí em suas mãos. Ninguém nunca pôde imaginar semelhante coisa, porque ninguém tinha condições de conhecer o que estão conhecendo, a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural. E por isso, ninguém podia imaginar que seria tão brilhante o fim da existência da matéria, tão brilhante e tão naturalmente, sem ninguém sentir abalo de espécie alguma, por tudo ser racional. O que é racional vai naturalmente chegando em seus lugares. Assim, hoje, todos sabendo o porquê da consequência dessa vida em matéria fluídica, elétrica e magnética, todos sabendo o porquê dessa odisseia material, todos sabendo e conhecendo o porquê que assim ficaram, todos sabendo e conhecendo o porquê que assim são, todos sabendo e conhecendo porque assim estavam, e todos sabendo e conhecendo a origem que deu causa a essa vida irregular, em matéria fluídica, elétrica e magnética. E assim, vejam as lutas do nada, porque sempre tudo acaba em nada. Hoje, todos vendo e sabendo o porquê da razão desse nada e dizendo: é verdade, vivíamos fantasiados com nada. Vivíamos fantasiados por esse tudo aparente, e por isso hoje somos uma coisa, amanhã outra, depois outra, e depois outra, e assim sucessivamente as multiplicações das mudanças, das transformações, das degenerações aqui desta vida. E ninguém sabia por que era que se constitui assim. Vivíamos nas trevas aqui, enterrados aqui nessa lama, atolados nessa matéria, sofrendo a vida inteira sem saber porquê, penando a vida inteira sem saber porquê, e todos desesperados sem saber porquê. E ninguém sabia explicar o porquê de tudo isso. Enquanto isso, o sofrimento de todos se multiplicava. E hoje temos aqui em mãos toda a definição do porquê de toda essa situação. Sabíamos que não éramos desse mundo, mas não sabíamos dizer porquê. Sabíamos que aqui viemos fazer uma insignificante passagem cheia de lutas e de sofrimentos, mas não sabíamos por que vivíamos assim, nessas condições, sem nada de certo saber. Vivíamos de Herodes a Pilatos, à procura de uma luz que nos alumiasse, e as trevas cada vez se multiplicava mais. E assim, hoje, com todas essas soluções em mãos, hoje sabemos o porquê de tudo isso, o porquê que vivíamos assim nesse degredo infernal, desconfiado de tudo como bicho, com medo de tudo como bicho, assombrado com tudo como um bicho. Enfim, uma vida de soberbas extravagâncias, uma vida que nós tínhamos dó e piedade de todos, porque ninguém se conformava com o sofrimento nem com a morte. E por isso tínhamos que ter dó e piedade de todos, pois não sabíamos o porquê disso, e não tinha ninguém para nos esclarecer o certo, o correto, a verdade das verdades. E hoje tudo esclarecido tão naturalmente em nossas mãos. E ainda mais dizem, o racional superior devia há mais tempo ter lembrado de nós. Então, diz outro, é porque não tinha chegado o tempo. Tudo tem o seu tempo e sua época. Agora é que chegou o tempo. E sua época, agora é que chegou o tempo. Fruteira nenhuma dá fruta antes do tempo. Tinham de terem primeiro o amadurecimento por meio da lapidação de todos, para então chegar o dia, como agora chegou,
de todos conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem e o porquê desse mundo que habitam. O Rio de Janeiro em festa, todos em festa com a imunização racional. As graças verdadeiras da divina graça verdadeira, as graças das graças, todos entendendo, compreendendo e vendo que a imunização racional é do ponto original da origem do animal racional. Todos entendendo muito bem e perfeitamente a magnitude da imunização racional, o ponto máximo da humanidade, o ponto de redenção, o ponto da verdadeira morada eterna de todos, a planície racional. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem. Está aí, em mãos de todos, a descoberta do seu verdadeiro mundo. Todos sabiam que este mundo não era de seus habitantes, e por não ser de seus habitantes, aí faziam, como fazem, uma passagem insignificante. E hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, e todos satisfeitos, todos em festa, no Rio de Janeiro, e daqui a um pouquinho, no mundo inteiro, a alegria é geral, a alegria da grande emoção de todos. Todos emocionados, todos sentindo a realidade profunda dentro do seu sentimento, dentro do seu eu, e dizendo: agora sim, agora chegou o que todos vinham ansiosos por saberem, a verdadeira solução do nosso ser, pois que já estávamos cansados de estudar tanto para nada de real sabermos. E assim, todos em festa, todos alegres e contentes, alegria de todos agora para o resto da vida, por encontrarem o verdadeiro rumo certo, por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem. E assim, todos felicíssimos, e dizendo afinal: não voltamos mais aqui para sofrermos como sofríamos. Agora, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo verdadeiro do ser humano, o mundo verdadeiro do animal racional. Agora sim, está descoberta a nossa origem, o nosso verdadeiro natural, o nosso mundo de origem, a planície racional. Então, os festejos não cessarão mais em homenagem à solução da vida do ser humano, em homenagem à descoberta do verdadeiro mundo de todos, em homenagem à imunização racional, em homenagem ao racional superior, em homenagem aos habitantes da planície racional, aos habitantes do mundo racional, em homenagem ao fim da vida da matéria, em homenagem a todos por estarem de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, em homenagem ao representante da imunização racional. E assim, uma infinidade de homenagens. Todos emocionados, alegres, contentes e felizes, por terem a situação do mundo definida e resolvida, e a situação de todos definida e resolvida. Afinal, quanta alegria! Quanta alegria! Só vão falar no seu verdadeiro mundo de origem. Vamos voltar para o nosso mundo de origem. Nós não somos daqui, desse mundo. Estamos aqui com esta passagenzinha e agora descoberto o nosso mundo, todos de volta ao seu mundo verdadeiro, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Que beleza, que riqueza, o maior tesouro da humanidade. Vínhamos todos à procura do que agora chegou ao mundo e em nossas mãos. Vivíamos todos à procura, porque já estávamos desanimados com o que existe no mundo. Com o que existe no mundo não resolvia a situação de ninguém. E por isso vivíamos penando, sofrendo, nos maldizendo, desesperados, porque o que existe no mundo não resolvia a situação do mundo. E assim, todos à procura, e agora está aí em mãos de todos, a sua situação definida e a definição do mundo encantado de um modo geral. Afinal, hoje, todos procurando se imunizar o mais breve possível, para que possuam a vidência racional,
para que o fluido racional entre dentro do seu eu e faça a ligação com o seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E daí, nascendo a vidência racional na pessoa, e a pessoa vendo os seus irmãos do mundo racional, entendendo-se com eles, conversando com eles, sendo orientados por eles, e eles, aflitos, a que todos voltem ao seu mundo de origem. Agora, todos livres do fluido elétrico e magnético, o fluido animal, que é a parte animal do corpo. Todos sendo desligados do fluido animal e ficando definitivamente ligados pelo fluido racional. E assim, vejam quanta felicidade, mas a felicidade verdadeira. Vejam quanta fraternidade, mas a fraternidade verdadeira. Vejam quanta paz, mas a paz verdadeira. Por todos estarem no caminho certo, o que todos há muito procuravam e nunca encontraram, nem podiam encontrar aí dentro do encanto, porque o encantado, com suas coisas imaginárias, encantadas, não podiam desencantar a ninguém. Hoje, todos felizes e contentes, e por isso os festejos. As festas não cessam em louvor ao conhecimento da imunização racional, em louvor ao racional superior, em louvor à descoberta do verdadeiro mundo de origem de todos, em louvor à volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Quanta alegria, quanta emoção! De alegria, quantas festas em louvor à imunização racional. E assim, quanta alegria, quanta festa, quantas festas nesse Rio de Janeiro. Não é para menos, por conhecerem a força mais poderosa do mundo, a força racional. Racional é puro, limpo e perfeito, e por isso é a força mais poderosa do mundo. Assim, todos em festas, todos alegres e contentíssimos, todos felicíssimos, por aparecer no Brasil, nascer no Brasil, o conhecimento racional, o conhecimento do verdadeiro mundo de origem de todos, o conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o conhecimento da origem, do ponto de partida e de toda a sua trajetória até chegar na situação em que estão. A alegria de todos é muito grande, por nascer no Brasil a descoberta do outro mundo, como se comunicar com seus habitantes, como se entender com seus habitantes, e como ficar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, sendo assim, a maior descoberta de todos os tempos, uma coisa inédita, a imunização racional. Todos sabiam que existia um outro mundo além desse que habitam, que deu consequência a esse, mas não sabiam onde ele estava, nem sabiam como se comunicar com ele. E hoje, todos unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, e se entendendo com seus habitantes, que são os racionais puros, limpos e perfeitos, no verdadeiro mundo da origem do animal racional, para onde o animal racional agora está de volta. Por meio da imunização racional, está de volta para o seu mundo de origem. Saíram de lá e agora todos voltando para lá. Então, a satisfação, a emoção é muito grande. O delírio, esse não se fala, porque do jeito que aí estavam vivendo, não contavam com coisa alguma, não contavam com coisa nenhuma. Tinham mesmo que contar consigo mesmo e olhe lá. Vejam que a situação não é para menos. A alegria, essa nem se fala, porque como estavam vivendo em cima dessa terra, não tinham mais garantia de espécie alguma, como nunca tiveram. Mas agora é muito pior. Não tinham com quem contar, não tinham aonde se agarrar, e por isso os fracassos se multiplicavam, e o sofrimento da mesma forma. Não tinham a quem pedir. Agora, todas as soluções do porquê de tudo isso, dessa vida assim, sem garantias,
E agora, com a imunização racional, todos tendo com quem contar, todos tendo onde se agarrar, todos tendo o que precisavam, todos tendo o que há muito viviam procurando, todos tendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. E assim, hoje, todos unidos e juntos ao seu verdadeiro mundo de origem, amparados pelo seu mundo de origem, guiados pelo seu verdadeiro mundo de origem, e todos felizes e contentes para o resto da vida. Afinal, todos de mudança para o seu verdadeiro mundo. Esta é uma das maiores alegrias, saberem por que aí nasceram e saberem do porquê que aí não nascerão mais. Todos contentes, todos satisfeitos, todos alegres e todos murmurando, até que chegou o fim da dor, dos aborrecimentos, das preocupações, enfim, até que chegou o fim de todas as ruínas, de todos os males, por todos agora estarem de volta para o nosso mundo verdadeiro, que por nós estarmos fora do nosso lugar, é que todos viviam penando a vida inteira. Penando por não estarmos no nosso verdadeiro mundo. Penando por esse não ser o nosso verdadeiro mundo. Sofrendo por esse não ser o nosso verdadeiro mundo. E por isso, tudo aqui nesse mundo era contra nós. E vivíamos no meio de uma bicharada, descompreendidos de nós mesmos, descompreendido de tudo e de todos. E por isso, na mesma hora que estamos compreendidos, mais daqui a um pouco, descompreendidos, como vê na maioria dos casos. Hoje é amigo, amanhã inimigo. E assim, ninguém compreendia o porquê que esta vida era assim. Uma vida tão curta e cheia de enganos e desenganos, cheia de lutas que já não aguentavam mais de tanto lutarem. A vida do esforço e sacrifício e do sofrimento a toda prova. E assim, hoje, libertos de tudo isso, não é para menos a grande alegria e satisfação de todos. Então, o bicho, quando está alegre, só pensa em festa. Quando está satisfeito, só pensa em festas. Afinal, hoje, a natureza começando a favorecer todos, apesar da poluição e do enfraquecimento produzido pela degeneração. Mas, mesmo assim, há uma grande proteção pelo favorecimento da natureza, devido à luz racional, enriquecendo-se de fluido racional. A luz é um fluido. O fluido bom modifica tudo para bem, e tudo se multiplicando para bem. Vão todos de bem para melhor, sempre. E assim, a satisfação de todos é incalculável, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Hoje, tudo belo, tudo bom, tudo maravilhoso, para todos. E assim, vejam que transformação brilhante de racional deformado para racionais puros, limpos e perfeitos, de animais racionais para racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem. Que transformação desta deformação para o estado verdadeiro natural. O estado verdadeiro natural é de racionais puros, limpos e perfeitos em seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, o povo vibrando de alegria, por ter conhecimento do seu verdadeiro mundo, o que ninguém nunca soube, que é como voltar para o seu verdadeiro mundo. E por estarem fora do seu verdadeiro mundo, é que estão aí penando o que faz pena, nessa vida de matéria, sem ser a verdadeira vida. E por isso uma vida aparente, sem garantias, vida de quem vive e não sabe por que vive. Vive e viviam por ver os demais viverem. E assim, quanto tempo perdido nesse bosque de ilusões, nesse bosque de amarguras, nesse bosque em que ninguém tinha sossego, nem podiam ter, porque estão fora do seu lugar verdadeiro,
Estão vivendo em um mundo que não lhes pertence, o mundo do encanto, o mundo encantado, em que agora todos desencantados.